O que acontece quando a filha que uma família deixa para congelar se torna o calor que um imortal procurou durante séculos? Esta noite, entramos no rigoroso inverno da década de 1820. Na Rússia, Katarina Vulov, de 18 anos, tornou-se um fardo que a sua família nobre, em dificuldades, já não consegue suportar. Nascida com uma perna torta que a impede de andar sem ajuda, considerada imprópria para o casamento, e inútil numa sociedade que valoriza acima de tudo a perfeição física, Catarina passou toda a sua vida a ouvir que teria sido melhor nunca ter nascido. Quando a propriedade do seu pai enfrenta a ruína financeira e a sua irmã mais nova consegue um casamento vantajoso que exige que a família pareça próspera e completa, a decisão é tomada de forma fria e eficiente. Catarina será levada para a floresta durante a pior nevasca da estação e deixada para morrer. A sua morte será considerada um trágico acidente. A família receberá simpatia em vez de julgamento, e o fardo de cuidar dela será finalmente aliviado. Mas a floresta gelada, onde Catarina é abandonada para morrer, é o território do Lord Dmitri Konstantin, um vampiro alfa que governa os territórios do norte há 8 séculos, cujo coração se transformou em gelo muito antes de seu corpo. Enquanto a família de Catarina se afasta, deixando sua filha aleijada para congelar, olhos antigos observam das sombras. E quando um imortal que não sente compaixão há séculos encontra uma menina moribunda abandonada na neve, algo há muito adormecido começa a descongelar. Se acredita que o verdadeiro valor não tem nada a ver com o corpo em que se nasce e que, por vezes, os corações mais frios têm capacidade para o amor mais caloroso, clique agora no botão subscrever, porque esta história do inverno russo irá provar que as coisas que as famílias descartam como quebradas são, muitas vezes, os tesouros que o destino tem guardado para alguém que sabe ver além das cicatrizes, até a alma que se encontra por baixo. Katarina Volkov sentou-se no canto do escritório do pai, com a perna torcida enfiada debaixo da saia, enquanto o conde Alexei Volkov discutia o seu destino como se ela não estivesse presente. A sua madrasta, a Arena, estava de pé junto à janela, com o belo rosto marcado por linhas de determinação. A sua meia-irmã, Natasha, examinava o seu reflexo num espelho de mão, praticando o sorriso que usaria no seu casamento. O contrato de casamento é bastante específico, disse Arena, sua voz transmitindo a eficiência nítida que ela trazia para todos os assuntos relacionados à gestão da casa. O príncipe Orv espera uma família de posição impecável, sem escândalos, sem constrangimentos, sem deficiências. Deficiências, a palavra educada para a perna torta de Catarina. O defeito de nascença que fez com que a segunda esposa de seu pai a visse como uma afronta pessoal desde o momento em que se casou com a família, 5 anos atrás. Maria, Natasha. Então, o que propõe? Catarina perguntou, encontrando a sua voz apesar do medo que crescia no seu peito. Ela sabia que este momento estava para chegar. Durante meses, ela observou os olhares calculistas da sua madrasta, ouviu as conversas sussurradas que paravam quando ela entrava nas salas, sentiu o peso de ser um problema que exigia uma solução. Fizemos arranjos, disse o seu pai, ainda sem olhar nos seus olhos. Amanhã haverá uma terrível nevasca, prevista como a pior da temporada. Serás levada para um passeio na floresta. Ar fresco, entendes? Algo infeliz acontecerá. Um acidente. O frio. Quando alguém perceber o que aconteceu, será tarde demais. As palavras pairavam no ar como cristais de gelo, belas e mortais em sua clareza. Eles iriam matá-la, não rapidamente, não misericordiosamente, mas abandonando-a numa nevasca para morrer congelada sozinha. Vocês vão me matar, disse Catarina secamente. Não seja dramática, retrucou Arena. Estamos simplesmente permitindo que a natureza siga seu curso. Você mesma disse que é um fardo, que a sua vida não tem sido nada além de dor e limitações. Estamos a oferecer-lhe uma libertação. Uma libertação que eu não pedi, respondeu Catarina, com as mãos apertando os braços da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Pai, eu sou sua filha, seu sangue. Como você pode? És uma lembrança da minha primeira esposa, interrompeu o conde Vulov, finalmente olhando para ela com olhos que não demonstravam afeto, apenas resignação cansada. Uma lembrança de dívidas que não posso pagar e obrigações que não posso cumprir.
O casamento de Natasha é a nossa salvação, Catarina. Não vou deixar que a tua perna torta destrua a última chance de sobrevivência desta família. Então vou ser sacrificada, disse Catarina. Serás libertada de uma vida que só te trouxe sofrimento. A Arena corrigiu com uma falsa gentileza que fez o estômago de Catarina revirar. Amanhã de manhã, bem cedo, antes que a família acorde, uma rápida viagem até a floresta. Simplesmente adormecerás no frio. Dizem que congelar é indolor, uma vez que a dormência se instala. Catarina olhou para cada um deles. O pai, que não conseguia olhar nos seus olhos. A madrasta, que a observava com fria calculagem. A sua meia-irmã, que parecia mais interessada no seu reflexo do que no assassinato iminente da sua irmã. Não vou lutar contra vocês, disse Catarina finalmente, com a voz firme, apesar do terror que corria nas suas veias. Mas quero que saibam uma coisa. Quando contarem à sociedade sobre o meu trágico acidente, quando aceitarem as condolências pela minha morte, quando desfrutarem da riqueza que o casamento de Natasha trará, lembrem-se de que vocês me assassinaram. Lembre-se de que valorizou o dinheiro mais do que a minha vida. Lembre-se de que eu era sua filha e você me deixou congelar. A nevasca chegou exatamente como previsto, um monstro uivante de vento e neve que transformou o mundo num vazio branco onde a visibilidade não ultrapassava alguns metros. Condições perfeitas para um trágico acidente que ninguém questionaria. Catarina foi colocada na velha carruagem de viagem ao amanhecer, com a perna torcida doendo pelo frio que já penetrava seu manto inadequado. O servo mais confiável do seu pai, o velho Micail, conduzia a carruagem com a determinação sombria de um homem que seguia ordens que desprezava, mas não podia recusar. Eles viajaram por 1 hora pela floresta, com a neve caindo tão densamente que Catarina perdeu todo o senso de direção. Quando a carruagem finalmente parou, Mickey abriu a porta sem olhar nos olhos dela. Sinto muito, senhorita Catarina, disse ele baixinho, sua voz quase se perdendo no vento. As ordens do seu pai foram claras. Devo deixá-la aqui e voltar imediatamente, alegando que nos separamos na tempestade. Eu sei, Mickey, respondeu Catarina, sua voz surpreendentemente calma. Não é culpa sua, você está apenas seguindo ordens. Eu poderia recusar, disse ele, embora ambos soubessem que não poderia. Recusar o Conde Vulov significava perder a sua posição, a sua casa, a segurança da sua família. E condenar a sua família à pobreza? Catarina abanou a cabeça. Não. Ajude-me a descer e vá-se embora rapidamente antes que o frio o leve também. Micail levantou-a da carruagem, colocando-a contra um grande tronco de árvore onde ela não seria imediatamente soterrada pela neve acumulada. Ele colocou algo nas mãos dela. Um pequeno frasco de vodka, provavelmente do seu estoque pessoal. Para o frio, senhorita, disse ele com a voz embargada. Que Deus nos perdoe a todos. Então ele se foi. A carruagem desapareceu no vazio branco, deixando Catarina sozinha na selva uivante, com nada além de suas roupas inadequadas e a certeza de que ela iria morrer. O frio era imediato e cruel. Em poucos minutos, Catarina perdeu a sensibilidade nas extremidades. Em 10 minutos, ela tremia tão violentamente que os dentes batiam. Em 20 minutos, os tremores pararam, o que ela sabia, pelas lições da infância, significava que o seu corpo estava a começar a desligar-se. Ela pensou em rezar, mas não conseguiu encontrar as palavras. O que deveria rezar? Por um resgate que não viria, pelo perdão de uma família que a tinha assassinado? Por uma morte rápida em vez de lenta? Em vez disso, ela se viu a pensar na sua vida. 18 anos ouvindo que era um fardo, uma deficiência, um problema que precisava ser controlado. 18 anos vendo a sua perna torta definir toda a sua existência. 18 anos sendo menos do que os outros, nunca sendo o suficiente. Talvez morrer congelada em uma nevasca fosse simplesmente a conclusão lógica de uma vida que nunca tinha sido valorizada. A dormência estava se espalhando agora, subindo pelos seus membros com um conforto insidioso. Eles estavam certos sobre uma coisa. Congelar não era totalmente desagradável depois que a agonia inicial passava. Ela estava a começar a sentir calor, sonolência, pronta para simplesmente fechar os olhos e deixar a neve a cobrir. Ela estava até adormecer quando ouviu. Passos a esmagar a neve que deveria ser profunda demais para caminhar facilmente. Uma presença a aproximar-se com um propósito,
em vez do vagar aleatório dos animais da floresta. Catarina forçou os olhos a abrir, espreitando através da neve que soprava para a figura que se materializava da tempestade como algo saído de um conto popular. Alto, de cabelos escuros, movendo-se com graça sobre-humana em condições que deveriam tornar impossível andar. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi um par de olhos que brilhavam prateados no caos branco da tempestade e braços que se estendiam para ela com uma gentileza que contradizia tudo o que ela sabia sobre morrer sozinha. O Lord Dmitri Constantin governava os territórios do norte há 8 séculos. E durante todo esse tempo, desenvolveu uma aversão particular por humanos que usavam a floresta como um depósito de lixo para seus parentes inconvenientes. Ele já tinha se deparado com isso antes. Pais idosos deixados para morrer de exposição ao frio. Crianças indesejadas abandonadas aos lobos. Membros da família com deficiência descartados como lixo. Essa nevasca, em particular, deveria ter mantido até mesmo as famílias mais desesperadas dentro de casa. Mas Dmitri sentiu a intrusão no seu território, uma carruagem entrando na floresta profunda, onde nenhuma pessoa sensata viajaria nessas condições. Depois, partindo rapidamente, deixando algo ou alguém para trás. Ele a encontrou encostada a um grande carvalho, já meio enterrada na neve, os lábios azuis de frio, a respiração tão fraca que ele teve que concentrar os seus sentidos sobrenaturais para detectá-la. Jovem, pouco mais que uma menina, humana, morrendo. Dmitri deveria tê-la deixado. Há muito tempo ele aprendera a não interferir nos assuntos humanos, a não se importar com as crueldades casuais que eles praticavam uns contra os outros. 8 séculos de existência lhe ensinaram que a compaixão era um luxo que os imortais não podiam se permitir. Mas algo nessa menina abandonada em particular o fez hesitar. Talvez fosse a maneira como ela fora cuidadosamente posicionada contra a árvore, sugerindo que alguém tivesse se dado ao trabalho de acomodá-la confortavelmente antes de deixá-la para morrer. Talvez fosse a perna torcida visível por baixo das saias cobertas de neve, explicando por que uma família poderia considerá-la descartável. Ou talvez fosse simplesmente porque ele estava cansado de ver os humanos destruírem o que deveriam proteger. Dmitri ajoelhou-se ao lado dela, limpando a neve do rosto dela com dedos que não sentiam frio. Ela era bonita de uma forma não convencional. Maçãs do rosto salientes, queixo determinado, cabelo escuro escapando por baixo da cobertura inadequada da cabeça. E tão perto da morte ele poderia salvá-la. O seu sangue poderia aquecê-la, reverter a hipotermia, restaurá-la à vida. Mas salvá-la significava envolver-se nos assuntos humanos, assumir a responsabilidade pela sua sobrevivência, potencialmente tornando-se inimigo de qualquer família que tivesse escolhido descartá-la dessa forma. Dmitri tinha aprendido a ser cauteloso ao resgatar humanos. Eles raramente demonstravam gratidão. Na maioria das vezes, tornavam-se complicações de que ele não precisava. Mas, ao estudar o rosto dela, algo se mexeu no seu peito. Uma emoção que ele não sentia há tanto tempo que quase não a reconheceu. Compaixão, proteção, algo mais profundo e mais perigoso. Droga, murmurou ele, tomando a sua decisão. Ele a pegou nos braços, notando como ela era leve, provavelmente desnutrida, além de congelada. A cabeça dela repousava contra o ombro dele, agora completamente inconsciente, sem sentimentos ou consciência. Ele podia sentir o coração dela lutando, desacelerando, desistindo da luta contra o frio que a estava a matar. Dmitri atravessou a nevasca com velocidade sobrenatural, carregando o seu fardo de volta para a propriedade que mantinha na borda do seu território. Ele iria salvá-la primeiro, fazer perguntas depois, e se a família dela viesse à procura de um corpo para encenar o seu trágico acidente, não encontrariam nada além de neve e uma floresta vazia. Porque o Lord Dmitri Constantin acabara de assumir essa rapariga moribunda como sua responsabilidade. E o que um vampiro alfa assumia, ele protegia, independentemente de pernas torcidas, fragilidade humana ou das complicações que inevitavelmente se seguiriam ao envolver-se em assuntos mortais. A rapariga não se mexeu enquanto ele a carregava pela porta. Ela estava demasiado inconsciente para saber que estava a ser salva. Mas acabaria por acordar, e então Dmitri descobriria se resgatá-la tinha sido compaixão ou um erro catastrófico. 8 séculos de existência ensinaram-lhe que, às vezes, era difícil distinguir a diferença.
Catarina acordou com calor, um contraste quase doloroso com o frio que lhe roubava a vida. Por um momento pensou que estava a ter as alucinações febris que supostamente precediam a morte. Mas, gradualmente, os seus sentidos se aguçaram e ela percebeu que estava realmente quente fisicamente. Estava deitada numa cama, não na cama estreita e desconfortável da propriedade do seu pai, mas numa cama enorme com lençóis macios e cobertores pesados que pareciam luxuosos contra a sua pele. Uma lareira enorme crepitava nas proximidades. Velas queimavam em superfícies que ela não conseguia focar direito. Tudo demonstrava riqueza e conforto além de qualquer coisa que ela já tivesse experimentado. "Estás acordada", disse uma voz das sombras perto da lareira. Masculina, grave, com um sotaque que ela não conseguia identificar. "Ótimo! Eu estava a começar a pensar se tinha agido tarde demais." Catarina tentou sentar-se, mas o seu corpo recusou-se a cooperar. Todos os músculos doíam, a cabeça latejava e a perna torcida pulsava com uma dor que sugeria que tinha sido maltratada pelo frio. "Não se mexa ainda", ordenou a voz. "Seu corpo ainda está a recuperar de uma hipotermia grave. Você estava muito perto da morte quando eu a encontrei." "Me encontrou?" conseguiu dizer Catarina, com a voz áspera e dolorida. "Quem é você? Onde estou?" A figura saiu das sombras para a luz da vela, e Catarina teve seu primeiro vislumbre claro de seu salvador. Ele era bonito de uma forma que não parecia inteiramente humana. Rastos perfeitos, pele pálida, cabelo escuro e aqueles estranhos olhos prateados que ela vagamente se lembrava de ter visto na floresta. Vestido com roupas que sugeriam riqueza e bom gosto, movia-se com uma graciosidade que parecia sobrenatural. "O meu nome é Dmitri Konstantin", disse ele. "Estás na minha propriedade, na orla da Floresta do Norte. Encontrei-te na nevasca, abandonada e moribunda. Trouxe-te para cá e usei certos métodos para restaurar a tua temperatura corporal e reverter o pior da hipotermia." "Por quê?" Catarina fez a pergunta antes de poder considerar se desafiar o seu salvador era sensato. "Uma excelente pergunta", respondeu Dmitri, sentando-se numa cadeira perto da cama, onde ela podia vê-lo sem esforço. "Uma pergunta que tenho feito a mim mesmo nos últimos 2 dias, enquanto estavas inconsciente. Por que salvei uma rapariga humana moribunda que foi claramente deixada na floresta intencionalmente? Por que me envolvi no que era obviamente um assunto familiar que eu deveria ter ignorado?" "2 dias?" Catarina repetiu, sua mente lutando para processar. "Estou aqui há 2 dias. A senhora quase morreu, senhorita." Ele fez uma pausa, esperando que ela dissesse seu nome. "Vulov", disse Catarina. "Catarina Vulov." Algo brilhou na expressão de Dmitri. Talvez reconhecimento ou cálculo. Vulkov, a filha do conde, aquela que, segundo os rumores, era aleijada. A mão de Catarina moveu-se instintivamente para cobrir a sua perna torcida debaixo dos cobertores. "Sou aleijada, e foi por isso que a minha família me deixou para morrer na floresta. Sou um fardo que eles já não podiam suportar. A minha irmã vai casar com um príncipe, sabe? Uma parente aleijada teria sido inconveniente." "Então eles tentaram matá-la", disse Dmitri secamente. "Eles estavam a deixar a natureza seguir o seu curso", corrigiu Caterina com um humor amargo. "Soa menos criminoso assim." Dmitri inclinou-se para a frente, os seus olhos prateados a estudando com uma intensidade que deveria assustá-la, mas de alguma forma não o fez. "Diga-me, Katina Volkov, o que quer que eu faça com você agora? Sobreviveste ao que a tua família pretendia que fosse a tua morte. Não podes voltar para eles. Eles simplesmente tentarão novamente. Não tens para onde ir, não tens recursos e tens uma deficiência que dificulta a sobrevivência independente. Então, o que queres?" Catarina encontrou o seu estranho olhar prateado com toda a coragem que conseguiu reunir. "Quero viver, seja o que for que isso exija. Quem quer que eu tenha que me tornar, quero viver. A minha família tentou matar-me porque achava que eu era inútil. Quero provar que estão errados." Dmitri estudou a rapariga na sua cama, porque ela era pouco mais do que uma rapariga, apesar da força que ele ouvia na sua voz. No máximo 18 anos, com uma perna torcida que fez com que a sua família a visse como descartável e uma determinação que a fez sobreviver ao congelamento numa nevasca. "Provar que estão errados exigirá tempo e recursos", disse ele com cuidado. "Nenhum dos quais você possui atualmente. No entanto, posso oferecer ambos sob certas condições.
A expressão de Catarina tornou-se cautelosa. Que condições? Primeiro, honestidade, respondeu Dmitri. Preciso que você entenda o que eu sou antes de concordar com qualquer coisa. Sou um vampiro, Catarina. Um alfa, especificamente, o que significa que comando um poder e um território consideráveis. Existo há 8 séculos. Não envelheço, não adoeço, não morro, exceto em circunstâncias muito específicas. O mundo que conhecias como humana é apenas uma pequena parte de uma realidade sobrenatural muito maior. Ele observou a processar essa informação, esperando pelo medo ou descrença que geralmente se seguiam a tais revelações. Mas Catarina simplesmente acenou com a cabeça. Isso explica os olhos prateados e como me encontraste numa nevasca que deveria ter tornado a viagem impossível, disse ela. E o que mais? Dmitri pestanejou, surpreendido com a sua aceitação calma. Acredita em mim? Simplesmente assim, Lord Constantine. Fui abandonada à morte numa floresta pela minha própria família. Acordei na casa de um estranho depois de estar clinicamente morta durante horas. A minha vida já se tornou um conto de fadas gótico. Vampiros dificilmente parecem ser o desenvolvimento mais estranho. Apesar de si mesmo, Dmitri sorriu. És notavelmente prática para alguém que quase morreu congelada. Pragmatismo é o que se desenvolve quando a sua perna torta significa que não pode fugir dos problemas, respondeu Catarina. Aprende-se a pensar em vez disso. Então, é uma vampira. Quais são as suas condições para me ajudar? Direta, observou Dmitri. Agradeço isso. A minha condição é simples. Se assumir a responsabilidade pela sua sobrevivência, pertencerá a mim, não como propriedade, acrescentou rapidamente quando a expressão dela se endureceu. Mas como membro da minha casa, sob a minha proteção e autoridade, viverias aqui, seguirias as minhas regras e aceitarias a minha orientação para navegar tanto na sociedade humana quanto na sobrenatural. Por que farias isso? Catarina perguntou. Acolher uma rapariga humana aleijada que encontraste a morrer na neve. Que benefício eu poderia te oferecer? Ainda não sei, Itchbi. Dmitri admitiu. Talvez nenhum. Talvez eu simplesmente tenha uma fraqueza por criaturas que se recusam a morrer silenciosamente. Ou talvez eu esteja curioso para ver o que acontecerá com uma rapariga que sobreviveu à tentativa de assassinato de sua família. Catarina, eu existo há 8 séculos. Acumulei riqueza, poder, território, tudo o que um imortal poderia desejar, exceto uma surpresa genuína. Tu me surpreendes. Só isso já é valioso. Catarina ficou em silêncio por um longo momento, claramente ponderando suas opções. Se recusares, se disseres que queres partir para seguir o teu próprio caminho, dar-te-ei fundos para te estabelecer noutro lugar e desejar-te boa sorte, disse Dmitri. Mas não vou fingir que será fácil para ti. Uma jovem sozinha, sem apoio familiar, com uma deficiência que limita a tua mobilidade. O mundo não é gentil com pessoas na tua situação. O mundo nunca foi gentil comigo, respondeu Katina. Mas tem razão. Não tenho recursos, não tenho competências além da educação básica e tenho uma perna que torna a maioria dos empregos impossíveis. Portanto, sim, Lord Constantine, aceito as suas condições. Pertencerei à sua casa, seguirei as suas regras e esperarei que provar o meu valor a um vampiro seja mais fácil do que prová-lo à minha família. Dmitri estendeu a mão. Então, bem-vinda à sua nova vida, Katarina Volkov. Prometo que será consideravelmente mais interessante do que morrer congelada numa nevasca. Catarina pegou na mão dele e Dmitri sentiu algo inesperado. Um calor espalhando-se de onde suas peles se tocavam, uma sensação que ele não experimentava há séculos. Ele pensava que já havia perdido a capacidade de sentir tais emoções há muito tempo. Talvez resgatar essa garota moribunda tivesse sido mais do que compaixão, afinal. A recuperação de Catarina levou 3 semanas, muito mais do que ela esperava. Mas Dmitri explicou que a hipotermia grave danificava mais do que apenas o tecido superficial. O corpo dela tinha começado a desligar-se e reverter esse processo exigia tempo, mesmo com as pequenas quantidades de sangue de vampiro que ele lhe tinha dado para acelerar a cura. Sangue de vampiro, repetiu Catarina quando ele explicou durante uma das suas visitas noturnas ao quarto dela. Você deu-me sangue de vampiro. Algumas gotas misturadas com caldo quente, confirmou Dmitri. Tem propriedades curativas notáveis para os humanos. Nada permanente.
Ainda é totalmente humana, mas ajudou a restaurar os danos causados pelo frio. Vou tornar-me uma vampira? Perguntou ela, sem saber se a perspectiva a assustava ou intrigava. Não, respondeu Dmitri. A transformação requer muito mais do que algumas gotas administradas medicamente. Requer uma troca completa de sangue realizada intencionalmente, com consequências que não podem ser revertidas. Eu nunca faria isso sem o teu consentimento explícito. À medida que Catarina recuperava as forças, Dmitri começou a ensiná-la sobre o mundo em que ela havia entrado. A comunidade sobrenatural que existia abaixo da consciência da sociedade humana, as hierarquias e a política dos territórios dos vampiros, as outras criaturas que compartilhavam a noite, lobisomens, bruxas, fadas, demônios. É avassalador, admitiu Catarina uma noite, enquanto estavam sentados na biblioteca dele. Ela tinha passado do repouso na cama para movimentos cuidadosamente supervisionados, usando uma bengala que Dmitri tinha encomendado para ela, que era bonita e funcional. É para ser avassalador, respondeu Dmitri. O mundo sobrenatural mantém o segredo através da complexidade. Os humanos que se deparam com a nossa existência geralmente convencem-se de que imaginaram tudo, em vez de aceitar uma realidade tão diferente daquela que lhes foi ensinada. Eu não sou como a maioria dos humanos, disse Caterina. Não, concordou Dmitri, estudando-a com aqueles olhos prateados penetrantes. Não és. A maioria dos humanos que salvei ao longo dos séculos tinha medo de mim. Tu, em vez disso, estás curiosa. O medo parece contraproducente, disse Catarina de forma prática. Você salvou a minha vida. Você me deu abrigo, me alimentou, me tratou com mais gentileza do que a minha própria família. Por que eu teria medo de você? Porque sou um vampiro, respondeu Dmitri. Um predador. Matei inúmeros humanos ao longo de 8 séculos. Não sou o salvador benevolente que você parece determinada a ver em mim, Catarina. Sou perigoso. A minha família também era, rebateu Catarina. Eles tentaram me matar. Pelo menos és honesto sobre seres perigoso. Isso é revigorante, Dmitri riu. Um som genuíno de diversão que surpreendeu os dois. Tens uma capacidade notável de transformar adversidades em vantagens. A tua família abandona-te para morrer e tu tratas isso como libertação. Eu revelo-me como um predador centenário e tu achas isso revigorante. O que mais eu deveria fazer? Karina perguntou. Desespero. Raiva. Passei 18 anos a desesperar-me com a minha perna torta e a enfurecer-me com o tratamento da minha família. Não mudou nada. Isto, ela apontou para a luxuosa biblioteca, a vida confortável que Dmitri estava a proporcionar. Isto é mais do que eu jamais tive com eles. Por que não iria abraçar isso? Porque não é normal, disse Dmitri. Viver com um vampiro, aprender sobre a sociedade sobrenatural, abandonar a vida humana. A minha vida humana consistia em ouvir que eu era inútil porque não conseguia andar direito. Catarina interrompeu. Lord Constantine, você fica esperando que eu fique com medo ou resista, mas não estou nem uma coisa nem outra. Estou grata e determinada a provar que vale os recursos que você está investindo em mim. Dmitri ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente, ele disse, você não precisa provar o seu valor, Catarina. Já tens um valor que vai além do que a tua família reconheceu. Como? Desafiou ela. Que valor tem uma rapariga humana aleijada para um vampiro imortal? Ainda não sei, admitiu Dmitri. Mas estou a começar a suspeitar que é exatamente por isso que és valiosa. Porque não consigo categorizar-te ou prever-te. 8 séculos de existência e ainda me surpreendes. Isso é extraordinário. Um mês após o seu resgate, Catarina começou a ter sonhos estranhos. Neles, ela caminhava sem que a sua perna torta a limitasse. Movia-se por um castelo escuro com confiança. E sempre, sempre havia uma presença ao seu lado. Protetora, poderosa, familiar. Ela acordava desses sonhos com lágrimas no rosto e um desejo que não conseguia explicar. Conta-me sobre os sonhos, disse Dmitri uma noite, quando ela os mencionou. Eles tinham caído numa rotina confortável. Noites passadas juntos na biblioteca dele, conversando sobre tudo e nada, construindo uma amizade que parecia natural e impossível ao mesmo tempo. Provavelmente não são nada, disse Catarina. É apenas a minha mente processando tudo o que aconteceu. Ou há algo mais, rebateu Dmitri. Catarina,
Tu consumiste o meu sangue, mesmo que em pequenas quantidades para te curar. Isso cria uma conexão. Tu podes estar a sentir a minha presença através desse vínculo. Isso é normal? Ela perguntou. Nada na nossa situação é normal, respondeu Dmitri, com um leve sorriso. A maioria dos humanos que salvei viveram na minha casa por algumas semanas, recuperaram-se e partiram para retomar as suas vidas normais. Tu ainda estás aqui. Estás integrada na minha vida de maneiras que eu não esperava. Queres que eu vá embora? Perguntou Catarina, tentando manter a voz firme, apesar do medo repentino de ter abusado da hospitalidade. Não, disse Dmitri imediatamente, com uma veemência que surpreendeu os dois. Não, não quero que vás embora. Esse é o problema, Catarina. Eu deveria querer que fosses embora. Eu deveria ter um apego mínimo por uma rapariga humana que encontrei morrendo na neve. Em vez disso, dou por mim a pensar em ti constantemente, a querer a tua companhia, a sentir a tua falta quando não estás presente. Isso não é normal para mim. Catarina sentiu o coração começar a acelerar. O que estás a dizer? Estou a dizer que me importo contigo, admitiu Dmitri, a sua expressão sugerindo que essa confissão era difícil para ele. Mais do que deveria, mais do que é sensato. Catarina, sou um vampiro. Tu és humana. O abismo entre nós é enorme, mas, de alguma forma, tornaste-te importante para mim de maneiras que não consigo expressar completamente. Eu também me importo contigo, disse Catarina baixinho. Tu salvaste a minha vida, sim, mas é mais do que gratidão. Tu me vês como uma pessoa, não como um fardo. Tu valorizas a minha inteligência e o meu espírito, em vez de me descartar por causa da minha perna torta. Lord Constantine, Dmitri, ele interrompeu. Quando estivermos a sós, chama-me Dmitri. Dmitri, ela repetiu, o nome soando íntimo na sua língua. Você me deu algo que a minha família nunca me deu. A sensação de que a minha existência importa, que tenho valor além da minha utilidade. Como eu poderia não me importar com você? Dmitri atravessou o espaço entre eles, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela para que os olhos deles ficassem no mesmo nível. Isso é perigoso, Catarina. O que estou sentindo, o que você está sentindo, complica tudo. Eu sou imortal. Tu és humana. Qualquer relação entre nós seria inerentemente desigual. Tudo tem sido desigual, respondeu Catarina. A minha perna torta sempre me tornou desigual em relação às pessoas sem deficiências. Ser mulher torna-me desigual em relação aos homens. Ser nobre e pobre torna-me desigual em relação aos aristocratas ricos. Dmitri, a desigualdade tem sido minha companheira constante. Pelo menos contigo, a desigualdade vem acompanhada de respeito e carinho genuíno. Tu mereces melhor do que um predador imortal que te encontrou a morrer na neve. Dmitri disse suavemente. Eu mereço alguém que veja o meu valor quando todos os outros viam apenas as minhas limitações. Catarina corrigiu. Esse alguém és tu, Dmitri. Quer tenhas pretendido ou não, tornaste-te a primeira pessoa que me fez sentir genuinamente valorizada. Dmitri estendeu a mão, os seus dedos frios gentilmente segurando o rosto dela. Isto vai acabar mal, ele avisou. Não sei como, mas amar e ser imortal quando se é humano. Não há resolução feliz. Então deixe que termine mal algum dia no futuro, respondeu Catarina, inclinando-se para o seu toque. Neste momento só quero sentir-me viva. Você deu-me vida naquela nevasca. Deixe-me realmente vivê-la. A família Volkov veio à procura do corpo de Catarina 8 semanas depois de a terem deixado para morrer. Os criados de Dmitri comunicaram a chegada deles à sua propriedade. O conde Alex, a condessa e a senhora Natasha, todos vestidos de luto, apropriado para uma perda trágica. Eles querem recuperar os restos mortais da filha, informou o mordomo de Dmitri, alegando que receberam a notícia de que um corpo tinha sido encontrado nas suas terras. Que interessante, disse Dmitri friamente. Mostre-lhes a sala de recepção e informe Catarina. Suspeito que ela queira participar desta reunião. Katina entrou na sala de recepção apoiada no braço de Dmitri. A sua perna torta não era mais um constrangimento que ela tentava esconder, mas simplesmente parte de quem ela era. Ela usava um elegante vestido de dia feito sob medida. Caro, bonito, ajustado ao seu corpo sem tentar esconder a sua deficiência. A reação da família Vulov foi imediata e dramática. A rena empalideceu.
Natasha suspirou audivelmente. O conde Alex simplesmente ficou a olhar, a sua expressão mudando rapidamente entre choque, medo e algo próximo do horror. Catarina, ele finalmente conseguiu dizer. Estás viva? Claramente, Catarina respondeu com voz firme. Lamento desapontar-te, pai. Sei que esperavas encontrar um cadáver congelado para encenar o teu trágico acidente. Pensávamos que você tinha morrido, disse Arena rapidamente. Quando Mikhail voltou sem você, alegando que vocês se separaram na nevasca. Você sabia exatamente o que aconteceu, interrompeu Catarina. Você me deixou na floresta para morrer congelada. Você calculou que a minha morte seria mais conveniente do que a minha existência. O que você não calculou foi que alguém poderia realmente me salvar. A atenção do conde Alex mudou para Dmitri, com um lampejo de reconhecimento. Lord Constantine, eu deveria saber. A sua reputação de interferir em assuntos familiares é bem conhecida entre a nobreza. Assim como a sua de se livrar de parentes inconvenientes, respondeu Dmitri com cortesia fria. Diga-me, conde Vulov, o que o traz à minha propriedade? Certamente não é preocupação genuína por uma filha que tentou assassinar. Assassinato é uma palavra forte, protestou o conde. Estávamos simplesmente a tentar matá-la expondo-a a uma nevasca, concluiu Dmitri. Sim, bem diferente de assassinato. Muito mais respeitável. Queremos-a de volta, disse Arena de repente. O casamento de Natasha é daqui a 3 semanas. Ter Catarina viva e bem refletirá melhor na família do que uma morte trágica teria refletido. A audácia era de tirar o fôlego. Eles tentaram matá-la e agora que ela sobreviveu, queriam recuperá-la porque a sua existência era mais uma vez conveniente para os seus planos. Não, disse Catarina simplesmente. Não tens escolha, respondeu o pai. És minha filha, estás sob a minha autoridade até te casares. E que homem se casaria com uma pá? Este homem, disse Dmitri, calmamente. Catarina concordou em se tornar minha esposa. Os papéis do noivado serão protocolados dentro de uma semana. Como minha noiva, ela está sob a minha proteção e autoridade, não a sua. A mentira saiu com tanta naturalidade que Catarina quase acreditou nela. Eles não tinham discutido o casamento, mas ela entendeu imediatamente o que Dmitri estava a fazer, usar um noivado falso para removê-la legalmente do controle da família. Sua esposa, a Rena riu, com um som agudo e incrédulo. Lord Constantine, você poderia ter qualquer mulher na Rússia. Por que se acorrentaria a uma garota aleijada? Porque, ao contrário de você, Dmitri respondeu friamente, eu reconheço o valor além da perfeição física. Agora saia da minha propriedade. Se você se aproximar de Katina novamente, se fizer qualquer tentativa de recuperá-la ou prejudicar a reputação dela, usarei todos os recursos à minha disposição para destruir sua família financeira e socialmente. Fui claro? Após a humilhante partida da família Volkov, Catarina sentou-se na biblioteca de Dmitri, processando o que acabara de acontecer. Ele a havia declarado sua noiva. Uma mentira destinada a protegê-la, mas uma mentira mesmo assim. Sinto muito, disse Dmitri, acomodando-se na cadeira à sua frente. Eu não deveria ter anunciado um noivado sem consultar você primeiro. Mas era a maneira mais eficiente de tirar-te da autoridade legal deles. Como minha noiva, estás fora do alcance deles. Foi totalmente uma mentira? Perguntou Catarina, a pergunta surgindo antes que ela pudesse considerar se queria saber a resposta. Dmitri ficou em silêncio por um longo momento. Não sei, admitiu finalmente. Katina, tenho pensado nisto há semanas, sobre o que te tornaste para mim. Já não és apenas uma humana resgatada. És minha companheira, minha amiga, alguém cuja presença passei a depender. A ideia de te ver partir, de vivermos separados, é inaceitável para mim. Então torne isso realidade, disse Catarina, com o coração a bater forte. Dmitri, você me deu mais em 2 meses do que a minha família me deu em 18 anos. Você me vê como um todo. Você valoriza a minha mente e o meu espírito. Você nunca tratou a minha perna torta como algo vergonhoso ou limitante. Por que não nos casamos? Porque sou um vampiro, respondeu Dmitri, embora a sua voz não soasse convincente. Porque és humana e jovem e mereces uma vida normal com alguém que envelheça ao teu lado. Porque casar comigo significa entrar permanentemente num mundo sobrenatural com todos os seus perigos e complicações.
Não quero uma vida normal, contrapôs Catarina. Normal era ouvir que eu não valia nada. Normal era ser abandonada à morte. Dimitri, continuas a apresentar-me objeções, mas não te ouço dizer que não queres casar comigo. Queres casar comigo? O silêncio se estendeu entre eles, pesado com verdades não ditas e possibilidades que nenhum dos dois ousara articular até agora. Sim, disse Dimitri finalmente. Deus me ajude. Sim, quero casar com você. Quero mantê-la comigo. Quero acordar todas as noites sabendo que você está aqui. Quero passar séculos mostrando a você que sua família estava catastroficamente errada sobre o seu valor. Mas, Catarina, casar comigo não é simples. Significa aceitar que eu sou imortal enquanto tu envelheces. Significa navegar pela sociedade vampírica que questionará por que um alfa escolheu uma companheira humana. Significa escolher a felicidade em vez da conveniência. Catarina interrompeu. Significa valorizar o amor em vez da logística. Dimitri, eu quase morri congelada numa nevasca há 2 meses. Eu já enfrentei a mortalidade. Quaisquer complicações que venham com ser tua esposa não podem ser piores do que morrer sozinha na neve. Dimitri atravessou a sala até a cadeira dela, ajoelhando-se diante dela novamente, como tinha feito durante a conversa anterior. Desta vez, a sua expressão revelava algo além de preocupação ou carinho. Revelava esperança. Se fizermos isto, disse ele, segurando as mãos dela, tem de ser uma escolha genuína tua. Não por gratidão por teres sido salva, nem por desespero para evitar voltar para a tua família, mas por um desejo real de construir uma vida comigo. Catarina, preciso que tenhas certeza. Tenho certeza, ela respondeu sem hesitar. Nunca tive tanta certeza de nada. Você salvou a minha vida, sim, mas fez algo mais importante. Você me deu motivos para valorizar essa vida. Você me mostrou que o valor não é medido por corpos capazes ou pernas perfeitas, que a inteligência e o espírito são mais importantes do que a conformidade física. Dimitri, você me ensinou a me ver como um todo. Como eu poderia não querer passar a minha vida com a pessoa que me deu esse presente? Dimitri levou as mãos dela aos lábios, beijando os nós dos dedos, com uma reverência que fez Catarina prender a respiração. Então vamos tornar o falso noivado real. Deixe-me casar consigo, protegê-la, valorizá-la da maneira que a sua família nunca fez. E Catarina? Ele olhou para cima, os olhos prateados intensos. Um dia, se assim o desejares, posso oferecer-te a imortalidade, a transformação em vampira, uma eternidade juntos, em vez de meras décadas. Vamos começar com o casamento, disse Catarina com um sorriso. A eternidade é uma discussão para mais tarde. Neste momento, só quero ser tua esposa. Minha esposa, repetiu Dimitri, como se estivesse a testar o impacto das palavras. A minha esposa feroz, brilhante e extraordinária, que sobreviveu a uma nevasca e se recusou a deixar que a crueldade da sua família definisse o seu valor. Sim, vamos tornar isto realidade. Ele levantou-se, puxando-a gentilmente para que se levantasse, apoiando a sua perna torcida com a facilidade casual de alguém que nunca viu a sua deficiência como uma limitação. E ali, na sua biblioteca, rodeados por séculos de conhecimento acumulado, Dimitri beijou-a pela primeira vez. Um beijo com sabor de promessas, possibilidades e futuros que nenhum dos dois imaginava ser possível. Quando finalmente se separaram, Catarina estava sem fôlego e sorrindo. Então, estamos noivos de verdade desta vez. De verdade desta vez, confirmou Dimitri. O que significa que precisamos planejar um casamento. Um que fará sua família se arrepender profundamente de ter tentado matá-la. A notícia do noivado de Lord Dmitri Konstantin com Katarina Vulov se espalhou pela sociedade nobre russa como fogo. Um vampiro alfa casar-se com uma humana já era incomum o suficiente. Um vampiro alfa casar-se com uma rapariga humana aleijada cuja família tentara matá-la era escandaloso. A humilhação da família Volkov foi imediata e completa. A sociedade entendeu exatamente o que o noivado significava. Que o Lord Constantine encontrara valor na filha que eles consideravam inútil. Que a tentativa deles de se livrar dela fora exposta. Que a nova posição de Catarina como noiva de um alfa excedia em muito qualquer coisa que o tratamento que lhe deram sugerisse que ela merecia. Eles estão arruinados, relatou Dmitri, depois de participar de um evento social
onde a presença do conde Volkov foi mal tolerada. Ninguém quer se associar a uma família que tentou assassinar a própria filha. O noivado de Natasha com o príncipe foi cancelado. A Rena está sendo rejeitada pelas mulheres que antes cortejavam a sua amizade. Eu deveria me sentir culpada, disse Catarina, embora seu tom sugerisse que não. Afinal, eles são minha família. Eles tentaram te matar, lembrou Dmitri. Quaisquer consequências que enfrentem são inteiramente culpa deles. Os preparativos para o casamento consumiram as semanas seguintes. Dmitri insistiu em uma cerimônia que honrasse as tradições humanas e sobrenaturais, convidando a nobreza vampira de toda a Rússia e Europa para testemunhar sua união com uma companheira humana. Estás a fazer uma declaração, observou Catarina, quando mais um vampiro poderoso aceitou o convite para o casamento. Não se trata apenas de nós nos casarmos. Trata-se de estabelecer que os humanos têm valor na sociedade sobrenatural. És perspicaz, respondeu Dmitri. Sim, o nosso casamento é em parte político. Eu sou um alfa. A minha escolha de companheira cria um precedente. Se eu me casar com uma humana com uma deficiência que a sociedade humana considera vergonhosa, estou a declarar que a sociedade sobrenatural mede o valor de forma diferente, que valorizamos o espírito e a inteligência acima da perfeição física. E isso é verdade, perguntou Catarina. A sociedade sobrenatural valoriza essas coisas. Alguns valorizam, outros não, admitiu Dmitri. Mas, como alfa, tenho o poder de influenciar as normas culturais. Catarina, tu sobreviveste à tentativa de assassinato da tua família e prosperaste na minha casa. Essa é uma história que se espalhará pelas comunidades sobrenaturais. Outros humanos ouvirão sobre isso. Alguns perceberão que não precisam aceitar os julgamentos da sociedade humana sobre deficiência ou valor. Então, estou a tornar-me um símbolo. Catarina disse, estás a tornar-te minha esposa. Dmitri corrigiu. O simbolismo é secundário, mas sim, o nosso casamento significará algo além da nossa felicidade pessoal. Isso é aceitável para ti? Catarina considerou a questão seriamente. 18 anos a ouvir que era inútil. 2 meses a descobrir que tinha valor, e agora a oportunidade de se tornar a prova de que as medidas de valor da sociedade humana eram fundamentalmente falhas. É mais do que aceitável, disse ela. Finalmente. Dmitri, se o nosso casamento puder ajudar pelo menos uma pessoa a perceber que deficiência não é sinônimo de inutilidade, isso é significativo. A minha família tentou matar-me porque não conseguia ver além da minha perna torta. Se o nosso casamento provar que isso foi falha deles, não minha. Sim, eu quero isso. Dmitri puxou-a para perto, dando-lhe um beijo na testa. Eu já disse recentemente que és extraordinária. Não na última hora, Catarina respondeu com um sorriso. Estás a ficar negligente. Vou ter de remediar isso, murmurou Dmitri. A partir de agora, Catarina Vulov, em breve Catarina Konstantin. És extraordinária. Sobreviveste ao que deveria ter te matado. Perdoaste o que a maioria não conseguiria e escolheste construir um futuro em vez de viver no passado cruel. És a pessoa mais forte que encontrei em 8 séculos e tenho muita sorte por uma nevasca me ter levado a encontrar-te. Eu é que sou afortunada, respondeu Catarina. Abraçaste uma rapariga moribunda e aleijada e levaste-a para um lugar quente. Deste-me vida, Dmitri. Tudo o resto é apenas gratidão. Não é gratidão, corrigiu Dmitri. É amor. E daqui a 3 dias, quando trocarmos os nossos votos, provarei a ti e a todos os que estiverem a assistir que amar-te foi a decisão mais sábia que tomei em 8 séculos. O casamento aconteceu numa noite fria de dezembro, exatamente 3 meses depois de Dmitri ter encontrado Catarina moribunda na neve. A cerimônia combinou tradições ortodoxas humanas com rituais sobrenaturais de união, testemunhados por mais de 200 convidados, nobres vampiros, aristocratas humanos que não se alinharam com a família Vulov e seres sobrenaturais de toda a Rússia. Catarina usava veludo branco que fluía sobre o seu corpo sem tentar esconder ou minimizar a sua perna torcida. Dmitri insistiu que o seu vestido de noiva a celebrasse exatamente como ela era. Sem dissimulação, sem desculpas, sem fingir que a sua deficiência era algo vergonhoso que precisava ser camuflado. Ela caminhou pelo corredor apoiada em Marcos, o tenente vampiro mais confiável de Dmitri, que a sustentava com naturalidade. Cada passo era visível, o seu mancar era óbvio para todos os presentes,
E Catarina mantinha a cabeça erguida, recusando-se a ser diminuída pela limitação física ou pelo julgamento da sociedade. Dmitri esperava no altar vestido de preto, o que fazia a sua pele pálida parecer brilhar. Os seus olhos prateados fixavam-se na noiva que se aproximava com uma expressão que fez vários convidados sussurrarem sobre a profundidade da emoção visível no rosto normalmente impassível de um vampiro alfa. Quando Catarina chegou até ele, Marcos deu um passo para trás e Dmitri pegou as mãos dela, apoiando o peso dela com força sobrenatural disfarçada de ajuda gentil. "Você está linda", murmurou ele baixinho, de forma que só ela pudesse ouvir. "A coisa mais linda que vi em 8 séculos." "Mentiroso", respondeu Catarina com um sorriso, "mas um mentiroso charmoso." A cerimônia em si foi breve, mas significativa. Primeiro, trocaram votos humanos, testemunhados pelo padre ortodoxo que Dmitri convenceu a realizar um casamento vampírico. Depois, a união sobrenatural. Dmitri proferiu palavras antigas numa língua que Catarina não compreendia. O seu poder assentou sobre ela como um peso tangível, marcando-a como sua companheira de uma forma que transcendia o casamento humano. Quando o padre os declarou casados, Dmitri beijou-a com uma ternura que contradizia todas as suposições sobre a natureza dos vampiros. Não era um predador reivindicando a sua presa. Era um parceiro escolhendo um parceiro igual, valorizando um amor igual que transcendia as fronteiras entre mortais e imortais. A recepção que se seguiu foi elegante e surpreendentemente alegre. A nobreza vampira, que inicialmente questionara a escolha de Dmitri, ficou encantada com a inteligência e a franqueza de Catarina. Os convidados humanos testemunharam uma rapariga aleijada ser tratada com reverência por criaturas que poderiam tê-la descartado como indigna de sua atenção. E num canto, mal tolerados pelos outros convidados, a família Vulov observava sua filha rejeitada celebrar um casamento que a elevava acima de tudo o que eles poderiam ter alcançado com o noivado rompido de Natasha. "Eles parecem infelizes", observou Catarina quando Dmitri a conduziu por sua família durante o baile da recepção. "Eu deveria me sentir triunfante. Em vez disso, só sinto pena deles." "Por que triste?" Dmitri perguntou, guiando-a cuidadosamente pelos passos modificados para acomodar a sua perna torcida. "Porque eles são tão limitados pelos seus próprios preconceitos que não conseguem reconhecer o valor quando ele está bem na frente deles." Catarina respondeu. "Eles poderiam ter tido uma filha brilhante que contribuísse significativamente para a família. Em vez disso, tentaram me matar e perderam tudo. Isso não é triunfo, é tragédia. A tua capacidade de compaixão por pessoas que tentaram matar-te é extraordinária", disse Dmitri. "Ou tola", sugeriu Catarina. "Extraordinária", insistiu Dmitri. "E uma das muitas razões pelas quais te amo." Enquanto dançavam, Catarina apoiava-se em Dmitri, a sua perna torcida exigindo acomodação, mas não impedindo a intimidade do momento. Ela percebeu algo profundo. Passara 18 anos ouvindo que o seu valor era diminuído pela sua deficiência. Agora ela estava a dançar no seu próprio casamento, casada com um vampiro alfa, cercada por seres sobrenaturais que a tratavam com respeito. A sua família tentou matá-la porque não conseguia ver além da sua perna torta. Dmitri a salvou porque conseguia ver tudo o resto. "O que você está a pensar?" perguntou Dmitri, percebendo algo na sua expressão. "Que sou grata", respondeu Catarina. "Pela nevasca, por você me encontrar, por cada momento que levou a isso. A minha família tentou acabar com a minha vida. Em vez disso, deram-me a oportunidade de construir uma vida que vale a pena ser vivida." 6 meses após o casamento, Dmitri fez a oferta que Catarina esperava desde o casamento. Eles estavam sentados nos seus aposentos privados, com a escuridão do inverno do norte pressionando as janelas e uma lareira lançando uma luz dourada sobre os dois. "Quero oferecer-te uma escolha", disse Dmitri, segurando as mãos dela. "A escolha da transformação, de se tornar vampira, de passar a eternidade comigo em vez de apenas décadas." Catarina sabia que essa conversa iria acontecer. Eles tinham discutido isso teoricamente, abstratamente, sempre em termos de algum dia em vez de agora. Mas a intensidade na expressão de Dmitri sugeria que algum dia tinha se tornado hoje. "Diga-me o que a transformação envolve", disse ela. "Tudo. Sem romantização, sem omissões. Preciso de total honestidade."
Então Dmitri explicou o processo. 3 dias de dor excruciante enquanto o veneno do vampiro reescrevia cada célula. As mudanças, força aumentada, velocidade, sentidos e a perda da humanidade de maneiras sutis e profundas. Os custos, nunca mais ver a luz do sol, precisar de sangue para sobreviver, ver amigos e familiares humanos envelhecerem e morrerem enquanto permanece congelada no momento da transformação. E a minha perna torcida? Perguntou Catarina. A transformação iria corrigi-la? Não, disse Dmitri honestamente. A transformação preserva o corpo que você tem no momento da transformação. Você seria uma vampira com uma perna torcida, mais forte do que qualquer humano, mais rápida em muitos aspectos, mas ainda precisando de ajuda para certos movimentos, ainda visivelmente incapacitada pelos padrões humanos. Catarina absorveu essa informação, testando seus sentimentos sobre se tornar uma imortal, passando a eternidade com a limitação física que definia sua existência humana. Você me amaria menos? Perguntou ela. Se eu escolhesse a transformação e continuasse incapacitada, se a eternidade significasse sempre acomodar a minha perna torcida, eu amaria-te exatamente tanto quanto te amo agora, respondeu Dmitri. O que é completamente e irrevogavelmente sem reservas ou condições. Catarina, a tua perna torcida nunca foi uma falha para mim. É simplesmente parte de quem tu és. A transformação não mudará isso. E os meus sentimentos não mudarão com base no facto de tu poderes andar sem ajuda. Então eu quero isso, disse Catarina, com voz firme e segura. Eu quero a transformação. Eu quero a eternidade contigo. Eu quero séculos para provar que o valor não tem nada a ver com a perfeição física. Dmitri, a minha família tentou me matar porque via a minha deficiência como um fardo. Deixa-me passar a eternidade a provar que eles estavam catastroficamente errados. Tens a certeza? Perguntou Dmitri uma última vez. Uma vez que começarmos, não há volta a dar. Serás vampira para sempre. Tenho a certeza, respondeu Catarina. Salvaste-me de congelar numa nevasca. Mostraste-me que a minha perna torta não define o meu valor. Casaste comigo apesar de todas as objeções da sociedade. Dmitri, deste-me uma vida que vale a pena ser vivida. Agora dá-me a eternidade para a viver verdadeiramente. Dmitri puxou-a para si, segurando-a com a reverência que caracterizou toda a sua relação. Então vou transformar-te. E Catarina, quando acordares como vampira, quando perceberes que és imortal com a tua perna torta intacta, quero que te lembres de uma coisa. Tu sempre foste perfeita exatamente como eras. A transformação vai tornar-te poderosa, mas não vai tornar-te mais valiosa. Tu sempre foste o meu maior tesouro. A transformação começou naquela noite. 3 dias de agonia que Catarina suportou, sabendo o que a esperava do outro lado. Dmitri nunca a abandonou. A sua voz guiava-a através de cada onda de dor. A sua presença era a âncora que a impedia de se perder no veneno que reescrevia a sua existência. Quando acordou no quarto dia, já não era humana. Era vampira, imortal, poderosa e sim, ainda deficiente. A sua perna torcida permanecia exatamente como estava, preservada pela transformação, juntamente com tudo o resto da sua forma física. Mas quando Catarina olhou para o seu reflexo com olhos de vampiro, que percebiam a realidade de forma diferente, ela não viu uma falha. Ela viu-se completa, inteira, extraordinária, exatamente como era. Como te sentes? Perguntou Dmitri, observando-a processar a sua transformação. Poderosa, disse Catarina, testando a sua nova força de vampira. Diferente. Ainda sou eu mesma, mas de alguma forma mais. Dmitri, a minha perna ainda está torcida. Ainda estou aleijada por qualquer definição padrão, mas sinto-me completa de maneiras que nunca senti como humana. Porque estás completa, respondeu Dmitri, cruzando-se para envolvê-la nos seus braços. Sempre foste completa. O fracasso do mundo em reconhecer isso nunca foi uma deficiência tua. Foi deles. Eles ficaram juntos nos seus aposentos, o senhor vampiro e a sua companheira recém-transformada, contemplando os séculos que viriam. Lá fora, o inverno dominava as terras do norte com sua beleza gelada. Mas lá dentro, envolvidos nos braços um do outro, Catarina e Dmitri geravam seu próprio calor.
Obrigada, disse Catarina suavemente, por me encontrar naquela nevasca, por me envolver em seus braços quando eu estava morrendo, por me mostrar que a sobrevivência era possível, que o amor era real, que minha perna torcida nunca diminuiu meu valor. Obrigado, respondeu Dmitri, por ter sobrevivido quando deveria ter morrido, por me ter escolhido quando poderia ter ido embora, por ensinar a um vampiro de 800 anos que, às vezes, os tesouros mais valiosos são encontrados morrendo em montes de neve, rejeitados por famílias cegas demais para reconhecer o que possuíam. Abaixo deles, o mundo continuava. Humanos vivendo vidas breves, seres sobrenaturais mantendo tradições antigas, e em algum lugar em uma propriedade em deterioração, a família Vulov gerenciando sua reputação arruinada, sem nunca saber que a filha que haviam abandonado para morrer havia encontrado algo que eles não podiam compreender. Amor genuíno, valor real, existência eterna, ao lado de alguém que apreciava sua perna torta como parte da pessoa que ele adorava. Catarina havia sido deixada para congelar como alguém sem valor. Ela havia sido salva e apreciada como alguém inestimável. E agora, como uma vampira imortal com uma perna torta que nunca sararia, ela passaria a eternidade provando que o valor transcende a forma física. A filha aleijada que sua família abandonou para morrer na neve tornou-se a companheira eterna que um vampiro alfa defenderia ao longo dos séculos. E eles tinham toda a eternidade para celebrar essa transformação.